Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, dá só uma olhadinha no conjunto de gargantilha e brincos que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda! Para concorrer a essas belezuras, é só se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, claro, dar o seu like, comentar a história, porque sua opinião é muito importante para a gente, ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver história nova e, muito importante também, acompanhar o vídeo até o final. Tudo isso, gente, vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, já colocar na tua orelha e no teu pescoço essa gargantilha e esses brincos maravilhosos. Já pensou? Boa história e fiquem com Deus. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu vi aquele rapaz praticamente todas as manhãs quando ia para o trabalho. Só que, pelo menos no começo, não havia nada entre nós. Não éramos nem amigos, sequer nos cumprimentávamos. Quando eu entrava, ele já estava lá. Geralmente sentado num banco com toda a sua atenção voltada para aquele jornal. Ele ia a viagem toda lendo. Eu ficava só observando o jeito dele. Parecia tão sério, sabe, tão compenetrado naquela leitura, apesar de ainda ser tão jovem. A gente, aliás, devia regular de idade. E de tanto observá-lo, comecei, de certo modo, a me interessar por ele. Mais do que isso, quando o via no ônibus, eu me sentia toda emocionada. E quando ele não estava, me sentia desapontada. Era como se faltasse alguma coisa. O meu dia não era o mesmo. Parece que não estava completo. Ele entrava no ônibus antes de mim. E quando eu subia, já ia procurando por ele com o olhar. Apesar de ter quase certeza de que ele nem sabia da minha existência. Até porque não tirava os olhos daquele bendito jornal. Um dia, inclusive, cheguei a ir sentada do seu lado, no mesmo banco. E acho que nem assim ele notou a minha presença. Bom, fazer o quê? Fui tocando a minha vida, apesar daquela perturbação toda que, mesmo sem saber, ele provocava em mim. Até que num outro dia, novamente sentei a seu lado, no banco, e resolvi puxar conversa. Muita notícia ruim? Para minha surpresa, ele sorriu. Era a primeira vez que eu o via sorrindo. Ele estava sempre tão sério. Todo dia tem, né? Se espremer o jornal, de vez em quando sai até sangue. Só que ele falou aquilo, sorriu, mas logo voltou a atenção para o jornal novamente. Eu não me dei por achado, insisti. Você deve ser um cara muito bem informado, né? Sempre te vejo lendo o jornal. A gente tem que estar antenado, né? Com as coisas que acontecem no mundo. Ele falou aquilo, só que dessa vez, em vez de retornar à leitura, embarcou na minha conversa e continuou conversando comigo. Mas e você? Você também gosta de ler? Bom, jornal é muito raro, para ser franca. Só leio o meu horóscopo. Falei aquilo e ri. Meio sem graça. Já meio até arrependida por ter dito aquela bobagem. Imagine, o cara ali do meu lado me dizendo que lia porque queria ficar antenado, e eu dizendo que só lia o horóscopo. Me senti uma boba, com medo de que ele me achasse, sei lá, uma alienada. Só que me enganei. É mesmo? Pois fique sabendo que eu também leio o meu religiosamente. Aliás, foi até bom você falar. Ele falou aquilo e começou a folhear o jornal. Com toda certeza, procurando a página do horóscopo. De repente me perguntou: escuta, qual é teu signo? Vamos ver o que os astros estão te reservando para hoje. O meu é aquário. Quando eu falei assim, ele riu. O quê? Aquário? Sério? Nossa, que coincidência. Eu também sou de aquário. Você é de que mês? Eu sou de janeiro, faço aniversário dia 30.
No que falei aquilo, ele arregalou o olho. Não, você tá brincando. Não, tô falando sério. Por quê? Por quê? Porque eu também nasci no dia 30 de janeiro. Meu Deus, não. É muita coincidência. E bota coincidência nisso. No começo pensei até que ele estivesse brincando comigo. Só que no fim, ele chegou até a me mostrar a carteira de identidade para provar que estava falando a verdade. Aliás, eu não sei se foi coincidência mesmo ou coisa do destino. Porque, repito, eu tinha ficado atraída por ele desde o começo, apesar de nunca termos trocado uma palavra sequer até aquele dia. O fato é que depois desse acontecimento, acabamos ficando amigos. Mesmo quando não íamos sentados juntos, ficávamos sempre próximos e íamos conversando o trajeto todo até o centro. Por minha causa, ele já nem lia mais no ônibus, levava o jornal assim debaixo do braço. E o fato é que aos poucos, por conta daquela nossa proximidade, eu fui me envolvendo mais e mais. Passava o dia todo com ele no pensamento. Até que, inevitavelmente, percebi que estava apaixonada. Só podia. Vivia pensando nele o dia todo. Não via a hora de encontrá-lo ali no ônibus, de falar com ele, de lhe dar um beijinho no rosto quando a gente se encontrava. Eu sabia que ele não era comprometido. Isso já era um ponto a meu favor. Já tínhamos conversado sobre esse assunto uma vez, até porque, como amigos, a gente meio que falava de tudo. Íamos o trajeto todo até o centro, falando de todos os assuntos imagináveis. E, curiosa, um dia eu perguntei se ele tinha namorada, se era casado, se tinha filhos. Para minha alegria, ele respondeu que não, que estava sozinho. Só que, apesar disso, mesmo eu dando mostras de que estava afim dele, através do olhar, dos gestos, do sorriso, ele não me convidava para sair. Até que um dia, cansada de tanto esperar e apaixonada do jeito que já estava, eu resolvi tomar a iniciativa. Perguntei se ele tinha algum compromisso naquela sexta-feira, depois do serviço, e quando ele disse que não, chamei para tomar alguma coisa mais à noite. E tudo assim, sem a menor cerimônia. Para minha alegria, ele aceitou. Sabe quando as horas não passam? Sabe quando se fica olhando o relógio de 2 em 2 minutos e parece que o relógio não anda? Eu fiquei ansiosa demais, na maior expectativa. E quando nos encontramos no final daquele dia, parecia até que eu já imaginava como que aquela noite ia terminar. Foi ali que tudo aconteceu, desde o nosso primeiro beijo. Ali naquela mesa, olhando no fundo dos seus olhos, além do beijo, eu confessei que estava apaixonada, que já gostava dele antes mesmo de trocarmos a nossa primeira palavra. Aí ele também confessou que não me tirava do pensamento. E olha, eu acho que não existe coisa mais gostosa do que ouvir uma coisa dessas de quem a gente ama. Eu me senti nas nuvens. Até porque não esperava que ele se declarasse. Porque o meu interesse foi de saída. Ele nem tinha olhado para mim e eu já estava interessada. O dele não. Tanto que eu precisei puxar a conversa com ele. Porque, senão, talvez a gente nunca tivesse conversado ainda. Bom, de qualquer maneira, estávamos apaixonados um pelo outro. Era o que importava. Terminamos aquele encontro como 2 namorados, com um pedido oficial e tudo. Eu não podia ter ido dormir mais feliz naquela noite. E depois desse dia, claro, foi só alegria. A gente se via no ônibus todas as manhãs e, às vezes, no finzinho do dia também. No final de semana, estávamos sempre juntos curtindo um programinha 2. Praticamente toda sexta-feira, íamos àquele barzinho onde a gente se beijou pela primeira vez. Até que ao cabo de uns 10 meses, mais ou menos,
eu acabei saindo do emprego e a gente acabou deixando de fazer certas coisas que fazia. Já não nos víamos no ônibus de manhã, como antigamente. Já não frequentávamos aquele barzinho. Até porque não demorou muito e eu arranjei um outro emprego, só que num horário bem irregular, incompatível com o horário dele. Comecei como balconista numa loja de shopping, de modo que começava às 11 da manhã e só largava às 9 da noite. A gente quase não se via durante a semana. Só matava a saudade mesmo através do telefone. Olha, eu adorava curtir um barzinho depois do trabalho. E como tinha feito algumas amizades ali na loja, logo as meninas começaram a me convidar, me chamar para tomar um chopp depois do serviço, principalmente na sexta-feira. Apesar de ser um pouco tarde, eu acabava topando. Claro que sempre avisava meu namorado antes. Se ele pedisse para eu não ir, claro que eu não iria. Não ia arranjar confusão com o Claudinei por um motivo tão bobo. Só que, para minha sorte, ele nunca se opunha. Claro, meu bem, pode ir. Aproveita, se divirta. Só não volte muito tarde para casa, viu? Ele nunca se incomodou. Nunca. Nunca me proibiu. Até porque, e isso é preciso dizer, o Claudinei nunca fez o tipo ciumento. Sabe aquele cara que não pode ver a namorada olhando para o lado? Não. Pelo contrário. Talvez até porque soubesse que podia confiar em mim. Eu nunca fiz nada de errado. Tanto que sempre o avisava quando ia demorar um pouco mais para voltar para casa. Na verdade, sempre que eu saía lá com as minhas amigas, com as meninas do shopping, tomava 2 ou 3 copos de chopp, não mais do que isso, ficava ali com elas 1h, 1h30 no máximo e já ia embora. Como meu namorado nunca se incomodou, eu meio que fui me acostumando. Aliás, sempre o convidava para ir junto. Deixava até meio que pré-combinado. Benzinho, olha, hoje eu acho que eu vou lá naquele barzinho lá com as meninas da loja. Você não quer me encontrar por lá? Ai, amor, acho que não estou muito afim. Mas vá você, sem problema. Você sabe que eu prefiro ficar em casa, né? Curtindo um filminho na televisão. Só me dê um toque no celular quando você chegar em casa. Onde, meu Deus, eu ia encontrar um outro namorado mais compreensivo? Aliás, eu via tanta queixa de amigas minhas, colegas ali do shopping. Meu Deus, meu namorado não me deixa sair para lugar nenhum. Meu namorado, outro dia, fez um escândalo só porque, sabe, era uma história atrás da outra. Já no meu caso, não. As minhas amigas ficavam abismadas por ele me deixar sair com elas em plena sexta-feira e para ir a um barzinho ainda por cima. A Sônia, por exemplo, cujo namorado sempre estava ali com a gente, vivia dizendo: ah, se o meu namorado fosse assim. O Fabrício não me deixa sair de noite sem ele, mas nem que a minha sogra esteja junto. Aquele lá é doente de ciúme. Claro que eu gostava daquela liberdade toda que o Claudinei me dava. Quem é que gosta de ficar presa? Era bom ter um momento só para mim, para eu poder aproveitar com as minhas amigas, sem ninguém ali no meu pé, me controlando, querendo saber onde eu estava. No fundo, eu achava que tinha tirado a sorte grande por ter arranjado um namorado tão maleável, tão compreensivo, tão tolerante. Só que com o tempo eu não sei, mas as meninas começaram a confundir a minha cabeça. Uma dizia que ele só me deixava sair sozinha para poder sair também, cair na gandaia com os amigos dele. Embora isso eu soubesse que não era verdade. Só que mesmo eu sabendo que não era verdade, de qualquer jeito eu comecei a ficar insegura. Outra já dizia que ele não ligava para mim. Porque o cara, quando se importa, quando gosta de verdade, não deixa a mulher solta daquele jeito.
o fato é que aos poucos eu fui me sentindo insegura por conta daqueles comentários. E nem tinha como ser diferente. Porque prestando mais atenção, realmente era como elas falavam. Nenhuma delas que tivesse namorado podia dar um passo sem que o namorado estivesse ou do lado ou ligando para saber onde ela estava. E comigo não. Sabe, eu fui ficando pensativa e fui ficando insegura. Até porque, de certo modo, elas não deixavam de ter pelo menos um pouco de razão. Tanto que um dia eu cheguei a perguntar para ele por que ele nunca me acompanhava nas minhas saídas quando eu convidava. Ele respondeu do mesmo jeito de sempre. Ah, sei lá, meu bem, você me conhece. Você sabe que eu não curto muito essa coisa de barzinho. Prefiro mais ficar em casa, descansando, assistindo um filme, lendo um livro. Tá, mas é que antes a gente saía tanto. Você lembra? No começo? Ah, mas aí era diferente, né? A gente estava só começando um namoro. Eu não podia deixar você me escapar. Só por isso? Mas e agora? Você não precisa mais me segurar, cuidar de mim? Não é isso, meu bem. É que agora é diferente. A gente já está junto há mais de um ano. Não é porque eu não vou a algum lugar que eu vou ficar te proibindo de se divertir. E além do mais, eu confio em você. Você sabe disso. Sabe, de certo modo, aquela conversa me tranquilizou um pouco. De fato, o Claudinei sempre teve uns gostos meio diferentes. Sempre fez assim o tipo intelectual, que gosta de ler, de assistir um bom filme, um documentário. Aliás, eu achava até estranho porque, pelo fato de sermos do mesmo signo, de termos nascido inclusive no mesmo dia do mês, eu imaginava que talvez devêssemos ter gostos parecidos, só que não. Eu, por exemplo, sempre adorei uma balada, um barzinho, uma saída, enquanto ele fazia o tipo mais recluso, mais na dele, mais caseiro. Ao contrário do que sugeria o nosso signo, parecia até que não tínhamos nada a ver um com o outro. E o pior é que não tínhamos mesmo. A única coisa que tínhamos em comum, na verdade, era o nosso amor. De resto, éramos bem diferentes um do outro. Só que não sei, todos aqueles comentários das minhas amigas, mesmo sem qualquer intenção, foram aos poucos me deixando desconfiada, insegura. Aquela conversa que tivemos até ajudou um pouco, eu fiquei mais tranquila, só que aí um dia o namorado da Sônia estava ali no barzinho com a gente e mesmo sem querer começou a me botar pilha. Uma hora ele olhou para mim e perguntou: escuta, Andréia, cadê teu namorado, hein? Você tá sempre sozinho? Ah, ele tá em casa, por quê? E ele deixa você ficar saindo à noite assim, em plena sexta-feira? Então logo falou aquilo, ele abraçou a Sônia, a namorada que estava ali do lado, e lhe deu um beijo. E ainda arrematou: eu nunca na vida que ia deixar minha princesa sair à noite, mas nem a pau, Juvenal. Deus me livre. Com esse monte de gavião solto por aí, hein? Eu ainda falei para ele: ah, mas é que ele confia em mim. Sabe que eu não vou fazer nada de errado. Pode até ser. Só que eu sou da seguinte opinião: quem ama, cuida. Eu não dou mole pro azar. Sabe, de repente, todo mundo na mesa começou a dar opinião. Uma já disse que nenhum homem apaixonado deixaria a mulher sair à noite sozinha, a não ser que não estivesse nem aí para a pessoa. A outra já falou não sei mais o quê. E é aquela coisa, mesmo não querendo, a gente acaba ficando insegura. Até porque olha, né, para os outros casais e vi que todos os namorados são diferentes. Ou alguma coisa estava muito errada, ou então eu não estava entendendo mais nada. E num ponto
Eu precisava dar o braço a torcer. Apesar de dizer que me amava, o Claudinei realmente agia como se não se importasse. Tudo bem, eu também não voltava muito tarde quando saía com o pessoal. Antes da meia-noite, geralmente, já estava em casa. Só que, sei lá, acho que se eu passasse a madrugada toda fora, chegasse em casa às 5 da manhã, acho que nem assim ele ligaria. Seria a mesma coisa. Ele não abria a boca para reclamar de nada, e vamos convir. É um comportamento um tanto difícil de se ver num homem que se diz apaixonado. Porque o homem, quando ama, quando está apaixonado mesmo por uma mulher, ele quer a mulher ali do lado dele o tempo todo. Do mesmo jeito que a mulher, aliás. O Claudinei não. Às vezes, parecia até que ele me empurrava para sair com as minhas amigas. Tudo bem. Ele confiava em mim, só que vamos convir. É uma atitude tão estranha, porque é diferente da maior parte dos homens. Qual é o homem que deixa a namorada sair à noite, na sexta-feira, para tomar chopp com as amigas? E mesmo que sendo convidado, não vai com ela? Olha, só eu sei a quantas anda a minha cabeça ultimamente. Porque esse assunto tem dominado o meu pensamento o tempo todo. Eu não consigo mais pensar em nada. Eu ando insegura demais. Já cansei de me perguntar se o Claudinei gosta mesmo de mim. Ou se ele está comigo apenas por estar. Ele diz que me ama mais do que tudo quando a gente está junto. Aliás, me trata como se eu fosse uma princesa. Disso não tenho nenhuma reclamação. Esse seu jeito de me deixar solta por aí para fazer o que eu bem entendo tem me deixado insegura demais. E ainda por cima, ficam as minhas amigas me enchendo a cabeça de minhoca. Outra mulher, eu sei que ele não tem. Talvez seja o seu jeito. As pessoas não são iguais umas às outras. Só que mesmo assim, eu não consigo tirar esses pensamentos da cabeça. Eu tenho medo de que a qualquer momento ele se vire para mim e diga que acabou tudo. Porque ele parece não precisar da minha companhia. Vivo com esta sombra me acompanhando, esse medo de perdê-lo. Mesmo achando que ele me ama, às vezes eu chego a pensar que ele só não me deixa porque não tem coisa melhor a fazer. E se ele me deixa solta, é porque está comigo apenas por estar. Olha, já deixei até de sair com as minhas amigas. Saio só lá de vez em quando, mas nem isso foi capaz de me deixar mais confiante. Até porque, como eu já falei, às vezes, parece que ele fica me empurrando para sair com as meninas, de modo que não sei mais o que pensar. O que eu mais quero na vida é acreditar que seja tudo bobagem da minha cabeça. Só que nesses últimos tempos, isso se tornou difícil demais. Todo mundo com quem eu converso me diz mais ou menos a mesma coisa. Se o cara ama, ele cuida. Não deixa a mulher solta por aí para fazer o que bem entende. De certo modo, eu concordo com isso. Eu, por exemplo, não aceitaria que ele saísse sozinho numa sexta-feira à noite se não fosse comigo. Ainda menos para ir em bar. Não que eu fosse proibir, tudo bem, mas eu faria questão de ir junto com ele. Não deixaria o homem da minha vida, meu namorado, livre e solto por aí, correndo o risco de perdê-lo para alguma aventureira. Por isso é que eu tenho me perguntado tantas e tantas vezes, ultimamente, será que você me ama de verdade, Claudinei? Ou será que você está comigo apenas por estar? Eu tenho tanto medo de te perder. Quase morro só de pensar em que você não me ama. Que você está comigo só por estar. E essa insegurança, esse medo, essa angústia, tudo isso está me matando aos poucos. Para você não adianta perguntar, porque você responde sempre do mesmo jeito, que você me ama, que é bobagem da minha cabeça. Mas eu queria tanto que você dissesse que me ama de verdade. Não, eu sei que você já disse isso
tantas e tantas vezes, mas eu precisava que você me dissesse isso de uma outra forma. Eu precisava que você me dissesse isso, mas olhando nos meus olhos, segurando o meu rosto, me olhando com paixão. Eu queria muito que você me falasse que esse é só o teu jeito, que você se importa comigo, que vai ficar comigo até o último dos nossos dias. Eu queria tanto, Claudinei, que você sentisse ciúme de mim, pelo menos um pouco. Que brigasse comigo quando eu chegasse tarde em casa, que me proibisse de sair com as minhas amigas, que, sei lá, fizesse uma cena por algum motivo qualquer. Mas você nunca faz nada. Parece que você não está nem aí. Sabe, eu queria que pelo menos uma vez você agisse como um namorado normal. Porque às vezes parece que você não liga para mim. Eu preciso muito que você me convença do contrário. Eu preciso que você me diga, mas olhando nos meus olhos, de um modo convincente. Eu quero ver, Claudinei, a paixão no teu olhar. Eu preciso muito que você me diga que eu sou tudo na tua vida. Que eu sou para você o mesmo que você é para mim. O teu tudo. O teu presente mais bonito. A tua joia mais preciosa. O amor da tua vida. É disso que eu preciso. Você entende? Será que eu sou tudo isso para você, Claudinei? Essa é a pergunta que eu tenho me feito milhares de vezes. Será?